Nós vamos encerrar hoje uma série de exposições que nós estamos fazendo no livro do profeta Jonas. E hoje nós vamos ler o capítulo 4 do livro do profeta Jonas. Eu quero começar a partir do último verso do capítulo 3. Vocês lembram o que aconteceu no capítulo 3 do profeta Jonas? Ele vai a Nínive, prega e o que acontece? O que acontece? 120 mil pessoas, um grande avivamento aconteceu em Nínive. E a partir do 3, capítulo 3, verso 10, está escrito assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Eu estou lendo a NVI. Jonas, porém, ficou profundamente descontente. O texto hebraico literalmente diz que com isso, o texto hebraico diz literalmente que isso para Jonas foi uma calamidade. Jonas não apenas ficou descontente, o fato de que Deus se arrependeu e não ia punir os ninivitas, Jonas não ficou só indignado, para Jonas foi uma calamidade. Isso literalmente que o texto hebraico quer dizer. Para Jonas isso foi uma calamidade, tá? E ele se enfureceu. Jonas ficou enfurecido, então, tá? Com essa situação. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, tardio em se irar, cheio de amor, leal e que prometes castigar, mas depois te arrepende. Ou seja, Deus não cumpre o que promete. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e se sentou em um lugar a leste da cidade. Ali ele construiu um abrigo e sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas monta uma barraca, sei lá onde, do outro lado, e ele se senta ali, ele sai da cidade e ele se senta lá porque ele quer ver o que vai acontecer com a cidade. Talvez Deus se arrependa de novo e destrua tudo, porque a expectativa dele é essa. Ele vai para um lugar longe, começa a observar a cidade para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele ainda tinha alguma esperança que Nínive fosse destruída do seu coração. Verso 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Deus, porém, disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? E o que é que Jonas responde? Sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Queridos, enquanto eu li o capítulo 4 de Jonas, eu lembrei de um livro que eu tenho lá em casa. Como lidar com pessoas difíceis. O nome do livro é Como Lidar com Pessoas Difíceis.
E não dá para dizer que Jonas é uma pessoa difícil na sua vida toda, mas Jonas é uma pessoa difícil aqui neste contexto. Jonas demonstra ser uma pessoa muito difícil, um profeta emburrado, um profeta cheio de vingança, um profeta rebelde, desobediente. E lendo o livro, o que é que o livro fala? Quais são as características de pessoas difíceis? Você já conviveu com uma pessoa difícil? Eu conheço uma pessoa que convive com uma pessoa difícil. Né, Érica? Quais são as características de uma pessoa difícil de se conviver? Eu vou citar algumas aqui, tá? Mas isso não quer dizer... Todos nós temos uma ou outra. O que caracteriza uma pessoa difícil o que torna alguém difícil é a frequência e a intensidade dessas características, tá? Todos nós temos em alguma medida algumas dessas, apresentamos, tá? Mas o fato de que a gente tem alguma delas não significa que nós somos pessoas difíceis, tá? Mas caso você seja, tá aqui um ponto de reflexão. Primeiro, pessoas difíceis são rígidas. Elas não aceitam opiniões diferentes, resistem a mudanças, resistem às novas ideias e sempre têm razão. Esse é o primeiro ponto. Comportamento negativo. Reclama o tempo todo. São pessoas que reclamam. E a gente vai encontrar isso em Jonas, tá? Por isso que eu estou mencionando. Reclama o tempo todo, vê o lado ruim de tudo, é pessimista e desencoraja os outros, tá? A falta de empatia, essa pessoa não sabe se colocar no lugar dos outros, ela age de forma egoísta ou insensível, e ela tem dificuldade em reconhecer sentimentos alheios. Uma outra questão é a agressividade ou a hostilidade. Ela usa sempre palavras duras e ofensivas. Tem acessos de raiva ou atitudes controladoras. Manipulação. Ela usa chantagens para adquirir o que ela quer, se faz de vítima. Ela controla com culpa ou com medo e ela está sempre se vitimando de tudo. Não assume a sua responsabilidade, a culpa sempre está no outro. Pessoas instáveis emocionalmente são pessoas difíceis. Elas têm mudanças bruscas de humor, reações desproporcionais aos acontecimentos e dificuldade em lidar com frustrações. Então, essas são algumas das características de pessoas difíceis. E aqui neste lugar não tem nenhuma, tá? Mas eu queria dizer que na história da igreja, desses 20 e poucos anos de igreja, como a gente encontrou pessoas difíceis, gente, né? Pessoas às vezes que numa pregação ela acha que a gente está falando para ela e ela vai embora da igreja. Ela vai embora. Então, igreja é lugar de pessoas difíceis. E que bom que elas estão aqui, porque há uma oportunidade de transformação, né? Para cada uma delas. Eu gostei muito de uma frase que eu li do livro da Anne Frank, o Diário de Anne Frank. Uma menina de 13 anos, quando morreu nos campos de concentração nazista, num campo de concentração nazista, mas eu gostei muito de uma frase da Anne Frank. Uma menina de 13 anos, ela devia ter um pouco menos quando escreveu isso, mas ela disse assim: tem dias que eu gostaria de dar um tempo de mim mesma. Ela fala, tem dias que eu gostaria de dar um tempo de mim mesma. Precisava dar um tempo de mim mesma. E a gente passa por esses dias, né? Dias que a gente quer dar um tempo de nós mesmos, né? Até a gente se cansa da gente. Não sei se você é assim, mas eu sou de vez em quando, né? Então Jonas, ele tem essas características. Jonas é uma pessoa difícil de lidar, tá? Pela história do livro você deve ter visto isso. E Deus sabe lidar com pessoas difíceis, né? Deus sabe lidar, Deus não tem problema.
Nós temos, mas Deus não tem problema com pessoas difíceis. Ele sabe lidar com elas. Esse capítulo aqui de Jonas vai nos mostrar que o livro termina de uma forma muito inesperada. O livro não termina com um final feliz, né? Ele continuou emborrado até o final da história. Ele continuou furioso, ele continuou desejando morrer, ele continuou desejando ver os ninivitas morrerem. Ele continuou com valores invertidos, ele continuou se preocupando com uma planta e não se preocupando com pessoas. Então o livro não termina com um final feliz, como muitas histórias que nós conhecemos. Ele continua emburrado, teimoso, amargurado, fora da cidade, reclamando com Deus e tendo ideação suicida, né? Tendo ideação suicida, é um termo da psicologia, tá? E um termo da psicologia também, pesquisando o perfil de Jonas, existe um termo chamado freio inibitório na psicologia, que é uma espécie de barreira emocional, é uma trava emocional que Deus colocou nas pessoas e que impede elas de agirem impulsivamente, fazer uma besteira, né? É aquela trava emocional, o freio inibitório que mantém as pessoas sob controle, que Deus nos deu para que a gente não se descontrole. Só que Jonas, ele perdeu esse freio inibitório aqui durante seu livro todo praticamente, né? Ele perde essa trava, esse bom senso nessa sua caminhada com Deus. Agora, por que Jonas perde esse freio? Por que Jonas é emburrado? Por que Jonas reclama o tempo todo? Por que Jonas tem ideação suicida? Por que Jonas fica amargurado? Tudo isso, sabe por quê? Porque Deus demonstrou a misericórdia com uma cidade. Tudo isso porque ele se indignou com a misericórdia de Deus. Ele se indignou com a compaixão de Deus. Tu imagina, né? Então, esse é o Jonas que a gente conhece da Bíblia. E essa história não é sobre Nínive, essa história não é sobre Jonas, ela está na palavra de Deus, porque ela é sobre cada um de nós. Jonas fala no nosso coração, nós nos identificamos em Jonas muitas vezes, né? Jonas fala sobre cada um de nós aqui. Agora, uma coisa que eu queria dizer aqui, para começar a minha mensagem, então, é que Deus, além de ter que tratar com Nínive, Deus vai ter que tratar com o seu servo primeiro, ou juntamente. Deus não tem que tratar só com pecadores, não tem só que tratar com uma cidade ímpia, mas Ele vai ter que tratar no livro com o coração do seu profeta. Ele vai ter que tratar também com o coração do seu servo, que é rebelde, que é ímpio também, é tão ímpio quanto o coração dos ninivitas, né? Porque a gente vê os ninivitas se arrependerem. Mas o coração de Jonas, eu disse na pregação passada, os ninivitas se arrependeram, Deus se arrependeu, e Jonas não se arrependeu. Então ele é tão ímpio quanto os ninivitas. Não é porque ele é um israelita, porque ele é um profeta, porque ele é conhecedor da lei de Moisés, porque ele tem talvez a lei memorizada, que ele seja santo. Ele é tão ímpio quanto os ninivitas. Ele é tão ímpio quanto, ou mais. Porque o coração dele não demonstra bondade, misericórdia, não conhece, ele conhece a lei, mas não tem o coração de Deus sobre ele. Ele conhece a lei, mas ele não tem o espírito da lei impregnado nele. Porque o espírito da lei é a bondade de Deus. E Jonas, ele perdeu isso. Jonas, ele está indignado então. E é compreensível um pouco Jonas, até certo sentido, porque é o seguinte, existe uma consciência moral que Deus colocou no homem, que requer que o mal seja castigado. Se você ler Romanos capítulo 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus colocou dentro do homem uma lei interior. Que Deus colocou dentro do homem uma lei interior, mesmo que ele não conheça a lei de Deus, ele tem dentro de si uma lei natural, uma lei interior dada por Deus, e que essa lei vai fazer com que ele consiga discernir entre o bem e o mal. Então, essa consciência moral que nós temos, ela nos ajuda a discernir, é uma voz interior que nós temos, que nos ajuda a discernir o que é certo e o que é errado. E mesmo sem muita instrução, mesmo sem instrução, as pessoas têm aquele entendimento que é errado matar, que é errado roubar, que é errado mentir, que é errado adulterar. Há uma lei interior, mesmo para aqueles que não seguem a lei de Deus, há uma lei interior que nos
mostra o que é certo e errado. E Jonas, então, por conta dessa lei interior, Jonas, por conta dessa consciência moral, ele não consegue ficar tranquilo diante de Deus, sabendo que uma nação tão ímpia como os ninivitas vai passar impunemente por toda aquela situação. Então, só que o perdão de Deus não tem a ver com impunidade. O perdão de Deus não significa impunidade. Então, quantas vezes, né, nós achamos que... Quantas vezes, vamos parar para pensar, para falar a verdade, né? Você não pensou muitas vezes que Deus é injusto? Que Deus faz vista grossa para o pecado? Que Deus faz vista grossa para a iniquidade? Eu já orei muitas vezes assim. Senhor, esse é o sentimento do meu coração. O sentimento de que o Senhor vê o mal e não faz nada. O Senhor não se ira, como diz a Bíblia, né? Porque há dentro de nós algo que quer justiça. Principalmente quando nós somos afetados, quando nós sofremos algum tipo de injustiça, algum tipo de traição, algum tipo de calúnia. A gente espera que Deus venha e faça justiça e mande fogo dos céus e queime o inimigo. A gente não é assim de vez em quando? Aquela raiva que dá. E aí Deus vem e diz que perdoa, né? Deus vem e diz que perdoa, que ama tanto eles quanto a gente. E a verdade é que Deus tem que tratar sempre comigo e com você. Enquanto a gente faz a obra de Deus, Deus faz a obra dele em nós, né? Enquanto nós trabalhamos e fazemos aquilo, exercemos o nosso chamado, nós também estamos sendo trabalhados e precisamos matar o Jonas que está em nós, né? Precisamos reconhecer, identificar, discernir e matar o Jonas que está dentro de cada um de nós. Sabe, tem uma oração no Salmo 73 de Davi, que Davi ele tem esse sentimento muito profundo no coração dele. Davi ele olha no Salmo 73, ele diz assim que os ímpios prosperam, que o mal prospera, que o bom se dá mal. Ele diz, não vale a pena ser justo, não vale a pena ser reto, não vale a pena ser uma pessoa íntegra. A oração do profeta é essa, mas lá no meio do Salmo tem um versículo que ele diz assim, até que eu entrei na presença de Deus. E daí eu vi o fim que todas as coisas vão ter. Até que eu tive todo esse sentimento de que Deus faz vista grossa, de que o ímpio prospera, de que o maligno prospera e aqui o justo ele só se dá mal. E ele lê depois do Salmo 73, mas ele diz até que eu entrei na presença de Deus. E aí a gente vê que na presença de Deus ele fala, haverá justiça, né? Não a nós, mas a justiça de Deus. A gente viu aqui nesse capítulo, queridos, que Jonas ele passa por duas crises, né? A primeira crise é porque Deus perdoa Nínive. E para ele isso foi uma calamidade. E a segunda crise, qual foi? Vocês lembram? Que ele quer morrer? Quando a planta morre. Ele ficou muito indignado. Quando a planta morre. Nas duas crises que ele tem, ele quer morrer. Nas duas ele quer morrer, né? E Jonas aqui, isso tem um termo também que se usa na psicologia. Eu estou estudando agora psicologia, por isso eu consigo lembrar de algumas coisas das aulas. A ideação suicida, né? E existem tipos diferentes de ideação suicida. Existe uma que é mais passiva, que é aquela vontade de morrer, Senhor, eu quero dormir e não acordar mais. Aquela ideação passiva, né? Você quer morrer, você quer sumir para bem longe. E tem a ideação ativa, que é aquela que o camarada ele atenta contra a própria vida dele mesmo, né? E na Bíblia a gente vê, por exemplo, esse desejo profundo de morte, a gente vê com Jeremias, a gente vê com Jó, a gente vê com Elias, essa vontade forte de morrer, essa ideação suicida, como diz o texto. Agora, nas duas vezes, é porque Deus foi bom e justo que ele quer morrer. Na segunda vez, porque ele se preocupou mais com uma planta
do que com pessoas. E quantas vezes a gente não entra em crises porque Deus não atende às nossas expectativas? Nem sempre Deus vai atender às tuas expectativas. Nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito. Nem sempre a história vai terminar do jeito que nós gostaríamos que ela terminasse. E muitas vezes Deus não atende às nossas expectativas. Muitas vezes nós nos frustramos com Deus, porque Deus não age conforme a nossa cartilha. Deus é livre, Deus é soberano, e Ele não tem que fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. E a gente precisa aprender a lidar com maturidade com estas questões. Nem sempre Deus vai agir do jeito que eu quero que Ele venha agir na minha vida. A grande questão é, Deus tem que trabalhar na minha vida. É em mim que Deus está trabalhando. Quem aqui nunca se frustrou com Deus? Levante a mão, quem nunca se frustrou com Deus. Eu já me frustrei, e muitas vezes. O erro estava em Deus? Ou nas minhas expectativas? Sobre Deus e sobre a forma como Ele tem que agir. Então, todos nós passamos por crises, e nessas crises Deus trabalha com cada um de nós, Deus trabalha no nosso coração, e muitas vezes a gente vai ter que aprender que Deus, somente Ele é a nossa segurança, a nossa rocha, é para Ele que a gente tem que ir. E nessas ocasiões, né? A pergunta que Deus faz para Jonas é uma pergunta que Ele faz para nós. É razoável essa sua preocupação? É razoável essa ira do teu coração? É razoável esse nível de ansiedade que você está vivendo? É razoável esse nível de justiça própria que você tem no teu coração? É razoável esse nível quem sabe, de antipatia, de ódio, de falta de perdão com algumas pessoas? Muitas vezes essa pergunta é para nós. É razoável esse sentimento do teu coração? E aí a gente vai para Deus e diz que nem José, é sim, eu tenho razão. É razoável isso que você está sentindo? É interessante, mas Deus ele usa princípios. Fazer perguntas, os psicólogos usam muito isso, né? Na terapia, e não só os psicólogos, né? Mas outros. Porque quando você faz perguntas para alguém, ela precisa refletir na resposta. E muitas vezes quando ela está falando e refletindo, ela encontra uma saída, ela encontra uma solução. Então, essa questão de fazer perguntas na Bíblia é muito comum com Deus. Deus fazendo as pessoas refletirem, né? Quando, por exemplo, Jesus vai encontrar Pedro depois da traição, Jesus faz perguntas para Pedro, 3 vezes. Pedro, você me ama? Que tipo de reflexão aquilo deve ter gerado em Pedro, depois de uma traição cara a cara com Jesus? Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, meio tímido. Pedro, você me ama? Ah, Senhor, eu te amo. Mas aquelas perguntas certamente foram como que uma flecha no coração de Pedro. Então Deus usa isso. Então é interessante essas perguntas que Deus faz para Jonas, né? É razoável esse teu sentimento? É razoável essa tua ira? É razoável, Jonas, esse descontrole que você está passando? Você está com pena de uma planta, que você não fez nada por ela, você não plantou, você não regou, mas você não tem pena de 120 mil pessoas, sem discernimento nenhum espiritual, condenadas à morte. E eu percebo que muitas vezes, queridos, nós entramos nesse nosso mundinho também. Nós nos cercamos na nossa bolha, e eu não estou aqui minimizando problemas de ninguém, mas às vezes a gente entra numa bolha da nossa vida, é o meu trabalho, é a minha família, é o meu dinheiro, são os meus problemas, é isso, é aquilo, falaram isso, disseram aquilo,
E muitas vezes nós não estamos atentos a um mover do Espírito sobre a nossa vida, não estamos atentos a algo maior que Deus está querendo fazer em nós, não estamos atentos a algo maior que Deus está querendo fazer através de nós, não estamos atentos ao sopro do Espírito, para onde o Espírito está soprando, para que lugar que eu vou. Então muitas vezes a gente vive nessa bolha, nesse mundinho, e entra ali e parece que a vida é só aquilo ali que a gente está vivendo. E a gente não percebe planos maiores de Deus, não percebemos propósitos maiores de Deus, não percebemos propósitos eternos de Deus. E esse é um perigo que a gente corre, e muitas vezes a gente cai nisso, de viver numa bolha, né? Uma bolha evangélica, né? Jonas, gente, ele tem um bom conhecimento teológico, ele é um profeta, ele conhece as Escrituras e ele vai citar aqui, a gente não percebe, mas quando ele fala que ele conhece Deus, sabe que Deus é bom, que é perdoador, que Deus não se ressente do mal, ele está citando um texto de Êxodo 34. Então ele é um cara que conhece as Escrituras, ele tem um bom conhecimento sobre o caráter de Deus, mas ele tem um coração endurecido. O coração de Jonas é literalmente um coração empedrado, um coração impermeável. Esse é o coração de Jonas, né? Gente, muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos assim. Coração duro, coração de pedra. Jonas, ele teve um baita de um livramento no capítulo 2. Ele ora lá no ventre da baleia, do peixe: Deus, eu te louvo, eu quero ir para o templo de novo, quero te adorar lá no templo, e livra a minha vida da morte. Ele é o tipo de cara que se beneficiou da graça de Deus sobre a vida dele, ele tem um enorme livramento. Gente, para pensar nas coisas que Deus já fez na sua vida. Você consegue ver e perceber as coisas que Deus já fez na sua vida? Os livramentos, as provisões, o livramento de morte, situações em que Deus te abençoou, situações em que Deus te abriu portas, situações em que Deus te livrou do perigo, situações em que você viu a graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida. E muitas vezes nós não estendemos essa mesma graça para as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente age dessa mesma forma. Nós conhecemos a Deus, mas não temos o caráter de Deus. Então ele se beneficia desse caráter, dessa graça, mas ao mesmo tempo ele não derrama isso sobre as pessoas que estão à sua volta. A gente pode e faz isso muitas vezes, conhecer a palavra, mas não viver a palavra. Conhecer versos de cor, conhecer passagens. E as nossas atitudes, enquanto que Deus quer que a gente vá para Nínive, a gente vai para Tarsis. Porque a gente age no oposto, no sentido oposto daquilo que Deus muitas vezes espera de nós. Então a gente pode ser excelentes conhecedores das Escrituras, mas pouco praticantes. E esse é um pecado que o Tiago condena na sua carta. Se você ler a carta de Tiago, ele vai dizer isso, que a gente pode chegar diante de um espelho, observar o rosto. Você, de manhã, você faz alguma coisa na frente do espelho ou você só se olha e vai embora? Óbvio, né? Você lava o rosto, passa um pente. Então, uma pessoa que ela está diante das Escrituras e não muda suas atitudes, a Bíblia diz que é como uma pessoa que vai para frente do espelho, se olha e tchau. Não fez nada com aquilo. Agora, o segundo ponto da minha mensagem é o seguinte: como que Deus trata com o profeta? Usando uma planta e um verme. Deus vai tratar com o profeta através dessa lição da planta. Jonas vai para a frente da cidade, lá para o alto, esperando que Deus destrua aquela cidade ainda. No fundo, ele ainda tem esperanças de que Deus mande fogo e enxofre, como fez com Sodoma e Gomorra. No coração dele, ele queria ver fogo e ver enxofre, ele queria que Deus destruísse a cidade. Mas o que Deus quer mesmo agora é mudar o coração de Jonas. O que Deus quer é mudar o caráter de Jonas, e não a Nínive, porque Nínive já tinha sido alcançada. O que Deus quer agora é mudar
Com a cidade Deus já tratou, né? E aí a gente vê a história que a planta cresce e Jonas fica extremamente alegre com a sombra que ela fornece. No outro dia vem um vermezinho lá, mandado por Deus, e a planta morre. E Jonas, ele fica cheio de ódio no seu coração, literalmente cheio de ódio. E Deus vai ter que perguntar para ele: você tem razão de estar assim, Jonas? Ele vai dizer: tenho razão. Tenho razão, sim. Tenho razão de estar desse jeito. Deus, ele vai usar, gente, desses recursos, né? Da sua própria criação. Deus aqui no livro de Jonas, observe que ele vai usar do vento, da tempestade, vai usar do mar, vai usar de uma planta, vai usar de um verme. A sua criação está a seu serviço, né? Então, Deus, ele trabalha na vida de Jonas através de coisas muito concretas, do dia a dia, só que todas elas estão a favor do Senhor para que os seus propósitos sejam estabelecidos. Então Deus aqui ele dá uma lição a Jonas através de uma planta, através de uma plantinha. E quando esse para mim é um dos grandes princípios, queridos, que a gente precisa desenvolver na vida cristã para ouvir Deus. Uma das grandes dificuldades, e a gente falou quase que um mês aqui sobre isso, como ouvir Deus, como ouvir o Espírito Santo, quais são os sinais que Ele dá, mas a gente precisa estar atentos aos sinais que Deus dá à nossa volta quando nós queremos ouvi-lo. Deus usa em Jonas um verme para falar com ele. Deus usa uma plantinha para falar com ele. Deus usa uma tempestade para falar com ele. Deus usa um vento forte e agora um calor intenso que queima, parece que ele está no Nordeste, né? Ou lá no Rio Grande do Sul, porque é muito quente, aquele calor que vai rachar a cabeça do cara. Nem isso mudou o coração de Jonas, gente. Nem isso muda o coração do homem. Você conhece pessoas assim? Pessoas que não mudam. Pessoas que são duras de coração. Não importam os sinais que Deus dá. Às vezes Deus tem que mandar um sol de rachar. E a pessoa não consegue perceber Deus nesses momentos. Então, essa sensibilidade ao Espírito, ouvir o Espírito, saber para onde o Espírito de Deus está se movendo, requer sensibilidade a essas coisas que acontecem à nossa volta muitas vezes. Deus usa pequenas coisas para nos chamar a atenção, pequenas oportunidades para falar conosco, oportunidades para fazer o bem, oportunidades para estender a mão para alguém. Deus usa de pequenas coisas no dia a dia, muitas vezes para chamar a nossa atenção. Posso ouvir um amém aí? Amém. Vocês estão ligados comigo? É isso mesmo? Estão todos sintonizados aqui? Todo mundo tão quietinho, né? Aí, eu vou para a parte B da minha mensagem, parte para o final agora, e eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas, tá? Primeiro, o livro de Jonas também nos ensina, gente, sobre o caráter de Deus. Esse não é um livro que fala só sobre Jonas, sobre Nínive e sobre uma missão. Eu quero dizer algumas coisas que são muito óbvias aqui, tá? Mas que é muito forte no livro de Jonas. Primeiro, é que Deus é misericordioso e compassível o tempo todo, tá? Deus é compassivo. Isso frustra o profeta. O profeta está frustrado com Deus, é por conta da bondade, por conta da misericórdia de Deus. Ele disse: eu sabia que tu és Deus. Não podemos esquecer do caráter de Deus. Deus é bom, Deus não é vingativo, Deus é pronto para perdoar. E esse é um traço do seu caráter que nós precisamos aprender e assimilar isso. Sem justiça própria, sem vingança, sem desejo de retribuir o mal com o mal. Esse não é o coração de Deus. E aliás é isso que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, né? Ninguém vença o mal com o mal, antes vença o mal com o bem. Esse é o caráter de Deus. E olhem que Deus fala no verso 11, que Deus se compadece até dos animais da cidade.
A preocupação de Deus, no verso 11, não é só com o povo de Nínive, que não sabe discernir da mão esquerda para a direita, mas também tem animais naquela cidade, muitos animais. Deus quer poupar os animais também. A bondade dele se estende também aos animais. A segunda questão que eu quero falar é que Deus se importa com povos e nações. Deus é um Deus de nações, Deus é um Deus missionário, Deus é um Deus que quer ver o seu profeta aberto a uma outra nação para compartilhar da sua palavra, do seu perdão e da sua misericórdia. Deus, gente, ele é soberano, mas ele age também com cada um de nós de forma individual. Deus conhece o teu nome. Deus sabe o número do teu CPF, Deus sabe o teu endereço, Deus sabe te encontrar quando Ele quer falar com você, Ele sabe qual é o melhor momento, Ele pode ir lá num sonho e te buscar, falar com você. Deus conhece seus filhos individualmente, Deus conhece o caráter, conhece o temperamento, conhece as burrices, conhece as nossas ignorâncias, conhece o nosso coração duro. Deus conhece cada um de nós. Nada do que a gente venha fazer pode nos esconder de Deus. Nós não temos como nos esconder de Deus. Se nós escondemos lá no fundo de um navio, Ele vai lá e busca. Então Deus conhece, Deus lida com pessoas, Ele lida com nações, Ele quer alcançar nações, mas Ele lida com pessoas. É um Deus que lida com plantas, com vermes, com animais. Deus é maior do que a gente pode descrevê-lo, muito maior. Muito maior. A gente aprende nesse livro sobre a pedagogia de Deus. Isso é muito interessante em Jonas. A pedagogia de Deus. Deus usa perguntas, Deus traz questões para que o profeta venha refletir. Existem algumas perguntas aqui nesse texto que Deus faz para o seu profeta, com a finalidade não só de perguntar, Deus sabe as respostas. Ele quer que o profeta traga a sua reflexão. Ele quer que o profeta repense as suas atitudes, repense o seu comportamento. Deus não foi agressivo, não agiu com juízo, não puniu Jonas, mas ele foi ao coração de Jonas. E gente, é isso que Deus quer, é relacionamento de coração com cada um de nós. Deus quer alcançar o nosso coração. Nós não estamos numa religião, nós não estamos numa seita, que a gente faz as coisas por ignorância, que a gente faz as coisas sem saber o porquê está fazendo. Deus quer alcançar o coração. Quando eu falo de contribuição, eu estou falando de coração. Quando eu falo de amar os irmãos, a gente precisa ser de coração. Quando a gente vem cultuar a Deus no louvor, precisa ser de coração, porque Deus quer alcançar o nosso coração, senão nós nos tornamos religiosos. É esse o nível de relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. Não é um relacionamento de um chefe para um empregado, porque Deus não nos trata dessa forma. Então essa é a pedagogia de Deus. Deus ensina Jonas através do diálogo, conversando, falando, fazendo perguntas, trazendo questões à reflexão. É uma terapia isso aqui. Jonas está num divã, né, Samuel? Deus está tratando com ele aqui. Deus usa, queridos, experiências concretas para ensinar verdades espirituais. É isso que Deus faz aqui em Jonas. Ele usa experiências concretas para ensinar verdades espirituais. Perdas, frustrações, ódio, raiva, desconforto. Deus usa tudo isso para ensinar verdades espirituais e para tratar com o nosso coração. Você já parou para pensar, às vezes, naquela grande perda que você teve na tua vida? Naquela grande frustração que você teve na sua vida? Naquela grande decepção? Naquele acidente? Naquele plano que não se concretizou? Naquele dia em que tudo deu errado? Você já parou para pensar nas lições que isso pode ter te trazido? Que muitas vezes, embora Deus não tenha sido a causa, o autor de tudo aquilo, Ele usou aquilo para te edificar, para te amadurecer, para trabalhar no teu coração, para te humanizar, para te tornar sensível à dor de outra pessoa.
O Ministério Desperta Débora, por exemplo, que nós temos aqui de oração, às vezes a gente ouve algumas pregações de algumas mães que passaram por situações terríveis com seus filhos. E só essas mães conseguem se compadecer de uma outra mãe que está passando por uma situação parecida. Então Deus usa todo o nosso sofrimento, as nossas experiências, as nossas perdas, para nos ensinar, para falar o nosso coração, para nos humanizar, né? Parece uma questão contraditória falar que Deus tem que humanizar a sua igreja. Mas Deus quer humanizar a sua igreja. Porque é muito fácil a gente... Lembra da lição do saco de batatas? Que a igreja pode ser um saco de batatas, ou ela pode ser um purê de batatas, né? A gente pode ser um monte de batata dentro de um saco aqui, cada um com a sua casca, às vezes enterra junto, né? Agora, quando você faz daquilo um purê de batatas, traz essa unidade, já não dá mais para separar. Então, o ideal de Deus é que a gente vire um purê de batatas, que a gente pare de ser saco de batatas dentro da igreja. E para isso a gente precisa se humanizar, ter compaixão, ter empatia, não julgar o outro, né? E é isso que Deus quer fazer através do sofrimento. O sofrimento é pedagógico, gente. O sofrimento ensina. O sofrimento nos marca profundamente. O sofrimento, em muitos casos, nos aproxima de Deus. Ou ele pode te amargurar, te derrubar, ou ele pode te aproximar de Deus. A Bíblia diz que Jesus sofreu. Ele aprendeu obediência através de todo o sofrimento que ele enfrentou. O sofrimento aos filhos de Deus não vem por acaso. O sofrimento aos filhos de Deus não vem por acidente. Ele é pedagógico. Ele ensina. Ele é benéfico muitas vezes. Ele te faz crescer. Ele te tira da zona de conforto. Ele mexe com valores. Ele mexe com crenças. Ele muda a opinião da gente sobre muitos assuntos. Então nem todo sofrimento tem que ser descartado. A gente tem que aprender o que Deus quer nos ensinar através dele. Muitas vezes é Deus nos aproximando dele. Amém? Amém. Amém. Essa não é literalmente uma palavra de vitória, mas é uma palavra de vitória, né? Porque Deus quer nos ver crescer, amadurecer. Deus quer isso. Eu estou terminando aqui já. Eu teria outras coisas para dizer aqui, mas Deus confronta Jonas, mas Deus não abandonou Jonas. Deus confrontou, mas não abandonou o seu servo. Deus não concordou com as atitudes do seu servo, mas não abandonou. Deus tratou com ele. Deus não rejeita os seus servos. E o livro termina, gente, sem a gente saber o que aconteceu com Jonas, né? Nós não sabemos o que aconteceu com o profeta, se ele se converteu de verdade, né? Nós não sabemos. Agora, Jonas tem uma pergunta aqui que eu e você precisamos responder. O livro termina com essa pergunta: não deveria ter pena eu desta grande cidade? Né? O livro termina com uma pergunta que nós vamos responder: não deveria eu ter pena dessa cidade? De Nínive? Não deveria eu ter pena daquele que merece a morte? Daquele que merece juízo? Daquele que merece o castigo? Né? Nós, não, Senhor, eles merecem. Mas a pergunta é para nós responder, né? Cada um de nós. Não deveria eu ter pena de Nínive? Né? Tem alguém aí que você não tem pena no teu coração? Tem alguém que você não tem pena? E a pergunta de Deus é para cada um de nós, né? Não deveria eu ter pena? Aqui a gente vai finalizando com Jonas, então. E foi uma boa jornada. Para mim foi, aprendi, cresci muito com o nosso profeta. Vamos ficar de pé para a gente orar? Por favor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Deus, aos olhos do Novo Testamento, Jonas é um assassino, Senhor.
porque o coração dele está cheio de ódio. E o próprio Senhor Jesus nos ensina, as tuas cartas nos ensinam, Senhor, que nos ensinam que quem odeia é assassino, Senhor. E, Senhor, tu sabe lidar com o mal do nosso coração, muito graciosamente. Senhor, obrigado por essas orações. Aqui é o lugar de liberdade, de catarse mesmo. Nós te louvamos, Senhor. Continua tratando conosco, Senhor, e nos transformando, e trabalhando em cada um de nós, Senhor, nos tornando a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E seja presente nessa igreja. aleluia, Senhor. Não permita que essa igreja seja um saco de batatas. Sim, Pai. Nos torna com isso. Aleluia. Permita que as nossas vidas elas estejam entrelaçadas. Aleluia, Senhor. Para que seja promovido pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Com a força do nosso braço, Senhor. Mas eu peço, meu Deus, para que essa igreja possa ser verdadeiramente unida, Senhor. Aleluia, Senhor. Para que aqui exista verdadeira comunhão, Senhor. Em nome de Jesus. Aqui exista vida na vida, Senhor. Aleluia, Senhor. Para que nós sejamos amigos uns dos outros, Senhor. Não apenas colegas de igreja, Jesus. Mas para que a gente possa ser amigos uns dos outros. Verdadeiros irmãos na fé, Senhor. Que nos momentos de dor, Senhor, a gente possa estar unido com nós, Jesus. E, Senhor, nós precisamos disso, Pai. Nós precisamos que o Senhor faça isso. Porque na força do nosso braço, Senhor, nós somos falhos, nós julgamos. Nós pedimos perdão por isso, Senhor. Aleluia, Senhor, é verdade. Senhor, faz uma igreja verdadeira. Amém, Pai. Que o amor do nosso Deus, Pai,